amigos e amigas, eu sou Alisson Tavares e no Alvorada Cultural de hoje a gente recebe o escritor Maurício Seabra Júnior, que escreveu essa obra aqui, ó, chamada Memórias do Barro. Eu fiquei curioso, por que esse nome, Memórias do Barro? Bom, a ideia nasceu como um título provisório. Por quê? Porque São Sebastião é uma cidade, né, que forneceu muito tijolo, aliás, praticamente todos os tijolos para a construção dos prédios e monumentos do Distrito Federal de Brasília. Então, como a matéria básica é argila, o pessoal chama de barro, eu coloquei um título provisório, Memórias do Barro. Eu, a princípio, nem gostava muito, mas foi ficando, eu acabei gostando e as pessoas começaram a gostar também do título. E aí, pegou. Esse livro ele foi baseado numa pesquisa forte, né, bem profunda. Quanto tempo você demorou para conseguir juntar esses dados? Bom, foram aproximadamente 3 anos entre pesquisa e basicamente entrevistas. A pesquisa em si, ela não me levou muito a nada, porque tudo que eu tinha de oficial era baseado apenas em relatos governamentais que indicavam apenas que as pessoas que ocupavam aquela área, que começaram a ocupar aquela área, eram tidos como bandidos, grileiros, estavam lá se assentando, né, em terras do governo, o que não é verdade, entendeu? Você até comentou aí da participação da comunidade com entrevistas. Como foi essa participação aí? Porque tem depoimentos, tem vários poemas, né, aqui também no livro. Sim, para mim foi a parte mais importante. Eu dividi o livro em 4 partes, mas para mim o mais importante foi realmente essa participação da comunidade, porque eles se sentiram mais identificados. Melhor do que eu fosse lá e eu mesmo contasse uma história aqui, uma história ali, eles mesmos passaram a contar a história. Então eu consegui montar a real história do surgimento de São Sebastião, que é um surgimento completamente ímpar com relação às outras cidades do DF, que normalmente eram planejadas. Tinha uma invasão aqui, o governo retirava e assentava os invasores. São Sebastião não houve remoção. Lá eles estavam, lá eles ficavam e lá eles resistiram, inclusive à formação de uma barragem. Então formou-se um mosaico muito interessante e as pessoas se sentiram bem, elas gostaram desse tipo de participação. As poesias são de pessoas como a Carla Ramalho, que é uma pessoa hoje da nova geração da cidade, mas que se identifica com a cidade, e o Edivair não. O Edivair já é daquele, o pai dele, os avós dele foram escravos naquela região. Então, para nós, todo esse livro ele tem uma identificação com essas pessoas. Isso, para mim, foi mais importante e interessante. Aqui você também levantou algumas curiosidades, né, como um aeroporto que tem em São Sebastião. Sim, São Sebastião é a única cidade do Distrito Federal que tem um aeródromo. A diferença entre aeródromo e aeroporto é que o aeródromo é um aeroporto só que de administração particular, enquanto o aeroporto, né, como temos aqui, está na mão do Estado. Então, o aeródromo, ele lá recebe hoje, inclusive, pousos da Polícia Federal, da Polícia Militar, auxilia os bombeiros quando eles precisam de algum local próximo para debelar, para minimizar os incêndios que existem por aí, né, naquela região. Então eles utilizam o aeródromo. Em relação à sua participação como escritor, você participa de algum sindicato? De algum... Bom, eu sou filiado à ANE, né? Mas eu não tenho assim uma participação muito ativa, né? Até porque o meu tempo não me deixa, né, estar mais próximo. E depois desse livro, você pensa em algum novo projeto de pesquisa, alguma coisa nessa área? Bom, na verdade, o próximo passo vai ser transformar o Memórias do Barro em um documentário, né? E a comunidade já está começando, né, a se mobilizar, eles estão começando, né, a encampar, a gostar da ideia, porque a intenção é inclusive apresentar esse documentário no Festival de Cinema de Brasília. E qual foi a maior dificuldade que você sentiu para conseguir, né, principalmente a publicação, que não é uma coisa fácil?
Sim, realmente a falta de apoio, né, para que a gente possa ter uma obra como essa, né, você procura um apoio dentro do governo, porque o governo ele tem essa obrigatoriedade de fomentar e de apoiar, né, obras desse vulto. Mas é muito difícil, é muito burocrático, você passar pelo PAC é uma coisa complexa demais. E o empresariado e os outros segmentos, eles não te dão um apoio, até porque você não é um escritor de renome. Então você fica, praticamente isso aqui foi um projeto que foram 3 anos de pesquisa e até essa publicação, isso foi assim, uma vitória pessoal. Contou também com alguns parceiros, né? Sim, e pouco apoio, mas pelo menos nós conseguimos fazer algumas edições. Não faz a diferença. Com certeza. E como jornalista, esse olhar jornalista, qual é a sua opinião em relação às futuras gerações, o contato com esse livro, a importância do livro? Bom, como esse livro ele nasceu de um questionamento do meu filho sobre o surgimento da cidade, eu até falo aí o meu depoimento, né, como participante do livro, eu fui para São Sebastião fugindo de altos preços de aluguéis. Eu morava no Bará, não conseguia mais pagar aluguel lá e fui para São Sebastião. Né? E num determinado momento ele me questionou sobre a existência, como é que começou São Sebastião. Eu tinha uma breve noção por ouvir falar de Tião Areia. E ele começou a me perguntar e me pressionar, e eu fui naquela do papai sabe tudo, né? Eu falei, não, mas foi assim, mas como? Onde eu encontro o Tião Areia? E aí, quando eu me vi perdido, eu falei, eu acho que agora é a hora de realmente, né? Eu já aprendi a amar aquela cidade, então, como não existe nenhum relato sobre São Sebastião, e não existem relatos praticamente sobre nenhuma das nossas cidades, exceto Brasília, todas as outras você tem meia dúzia de linhas, algumas fotos aqui ou ali, algum ou outro que tem um acervozinho, mas nada assim de realmente profundo. Então o legado é que pelo menos São Sebastião tem a sua história e que é a história mais ímpar de todas as cidades do Distrito Federal. Em termos de pesquisa, eu tenho certeza que não deixa nada a dever. Ok. E como a comunidade pode ter acesso ao livro, adquirir o livro? Bom, deixa o seu e-mail para contato. Bom, então vai pelo e-mail, tá? É mauricioseabrajr@gmail.com. Mas eu vou disponibilizar, né? Nós já temos um blog, né? O blog Memórias do Barro. Eu acho que fica até mais fácil para quem conseguir pesquisar. Eu fico bastante satisfeito de participar desse primeiro programa, o Alvorada Cultural. E deixo um abraço para todos e que, por favor, né, tenham acesso aí ao livro. O livro ele vai custar apenas R$50. É um preço até simbólico, porque eu já vi um preço de um livro mais ou menos com essa quantidade aí de páginas de ilustrações, então sai por menos de R$120, R$170. Bem ilustrado. A gente recebeu aqui no Alvorada Cultural o escritor Maurício Seabra, que escreveu a obra Memórias do Bar. Obrigado, Maurício. A gente se encontra no próximo Alvorada Cultural.